Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 261. Vou dar uma informação aqui, nada a ver, que não interessa a ninguém, mas eu estou gravando hoje no meu dia de folga no meu trabalho CLT. Então essa é a minha segunda gravação do dia e tá fazendo aquele calor enorme em Rio Branco, que só quem é de Rio Branco sabe. Mas estou muito feliz em receber as minhas mais novas podcasters favoritas, né, que estou ouvindo elas. Eu gosto muito de ouvir novos podcasts e gosto muito de ouvir podcasts que não é o que eu faço, com coisas que não é o mesmo trabalho que eu. Eu acho que isso é normal para todo mundo. Estou aqui com a Clara e com a Amanda do Muita Coisa Podcast. Meninas, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Obrigado por fazerem a agenda de vocês encaixarem aí com a minha. E se apresentem, falem quem vocês são. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui. A gente agradece pelo convite. Sim, muito obrigada por chamar a gente. A gente ficou muito feliz com o convite. Oi, gente, eu sou a Clara, do Muita Coisa Podcast. Eu sou do Rio, nós dois somos do Rio. Sim. E a gente se conheceu na faculdade. Sim. O nosso projeto é justamente para criar um ambiente seguro para discutir as coisas da nossa geração. Tem muita coisa para ser discutida. Sim, é um ambiente para a gente poder falar o que a gente quiser, que a gente quer expor a nossa opinião e falar justamente sobre assuntos que as pessoas não falam muito e que as pessoas tratam como um tabu, assim. Sim. Expor um pouco disso. Da hora. Vocês conheceram na faculdade de cinema? Muito curioso. Eu ouvi vocês falarem um pouco no primeiro episódio de vocês, né? Que vocês fazem um cinema e tal. E acho que a gente já pode começar daí, né? De onde que veio o interesse de vocês, né? Por cinema, que é algo que eu gosto muito. Inclusive, a minha gravação anterior foi com um cineasta daqui de Rio Branco, que ele tá produzindo o primeiro longa dele, que se chama Rio Torto, que conta a história do Rio Acre. Não didaticamente a história do Rio Acre, mas o Rio Acre, ele é o fundo de pano central ali da trama, né? E como é que nasceu o interesse por vocês para cursar cinema? Veio desde criança, veio de berço? Como é que foi isso? Pra mim, assim, eu sempre gostei muito de fazer vídeo, tirar foto, mas eu via muito como um hobby. Minha vida inteira, assim, eu sempre gostei muito de brincar com a câmera, só que eu achava que isso não era... eu não via isso muito como um trabalho, sabe? Eu não via muito como uma opção. Mas aí, em 2022, eu trabalhei pela primeira vez como fotógrafa. E aí eu fiquei tipo, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero tirar fotos e fazer recordações e guardar minha memória. E olhar me expressando através da arte, tudo. Eu sempre fui muito fã de cinema também. E aí era uma época que eu tava meio perdida na faculdade, porque eu fiz 1 ano de faculdade de psicologia, não gostei. Depois eu fiz 1 ano de arquitetura, também não gostei. E aí um amigo meu que fazia cinema falou, cara, por que você não tenta fazer cinema? Aí eu entrei, assim, meio sem saber exatamente como era a faculdade, porque, tipo, eu não sabia exatamente o que a gente aprendia na faculdade de cinema, né? Mas eu me apaixonei, assim, por cada etapa, cada coisa, então pra mim foi mais ou menos assim. Pra mim foi no final da escola, no último ano do ensino médio, eu tava muito na dúvida sobre o que eu ia fazer, como eu ia seguir como trabalho. Aí eu procurei uma orientadora vocacional para fazer os testes, e aí a gente concluiu que de todas as opções que eu queria que envolviam arte, o melhor seria o audiovisual, porque eu gosto do ritmo de trabalho, porque faz sentido, porque querendo ou não, eu gosto muito. Então, foi só muito esclarecedor quando eu fiz o teste e ela me apresentou todos os motivos porque eu me daria bem nesse trabalho. Eu não fui pelo cinema, eu fui pela produção audiovisual, mas a faculdade me abriu muito a cabeça para isso e hoje eu gostaria mesmo de trabalhar em longa, trabalhar em curta, trabalhar em minissérie, não só com a produção audiovisual clássica, que é de TV, enfim. Eu gosto muito também da arte, cinema em si. E da hora. Que era isso. E vocês são bem novinhas, né? Vocês têm quantos anos? Eu tô com 19, você tá com 23. Caramba, bem novinhas. E eu vi que é um assunto que vocês tratam no podcast de vocês. Eu falei no início, né, de que eu gosto de ouvir podcasts que não são necessariamente o que eu faço. Até porque eu me inspiro muito em conteúdos que são coisas que eu gosto, né, que me atraem, mas que eu trago como repertório pro meu trabalho. E uma coisa que vocês falaram, que eu queria refletir um pouco, foi essa ligação de trabalho com hobby, que é uma coisa que eu escuto muito com o meu podcast, né? As pessoas, quando vão me elogiar, elas ficam naquela corda bamba, né? De, é legal o hobby que você faz. Aí eu falo só que não é um hobby, porque isso aqui dá trabalho pra um caramba, né? Dá muito trabalho. Aí a pessoa vem, teu trabalho,
Tá, só que também não é um trabalho porque não me remunera, não coloco comida na mesa com isso aqui. E ali fica naquele campo meio cinzento, né, de trabalho e hobby, e eu encaro como trabalho. Inclusive eu coloquei no meu Instagram agora um vídeo respondendo essa pergunta. Como é que vocês encaram isso na vida de vocês, né? Fazer algo que vocês gostam muito, e eu acredito que um ponto positivo dessa geração, quando eu falo dessa geração, eu não falo de idade propriamente, mas eu falo dos tempos que a gente vive hoje, né? Pós-pandemia também, que é uma outra coisa, de relacionar ou de correlacionar essas coisas, né? De trabalhar com aquilo que ama, que é um privilégio, né? E encarar também como uma responsabilidade de trabalho, prazo, entrega, essas coisas. Sim, pra mim, eu realmente vejo muito como um trabalho, porque a gente tem todo um cronograma certinho, a gente tem a questão das redes sociais, que tem que ter todo um cronograma, tem hora para postar coisa, tem coisa que você tem que botar junto, coisa que você pode fazer, coisa que você não pode fazer, e realmente dá muito trabalho editar vídeo, editar foto e organizar tudo certinho para postar, e tá sempre ali cumprindo os cronogramas para poder seguir o engajamento, né, que a gente quer. Então eu vejo isso muito como um trabalho, e é muito bom realmente ter esse privilégio de trabalhar com algo que a gente gosta tanto, porque não é todo mundo que pode se dar esse luxo, né, infelizmente. Não é fácil trabalhar com cultura, trabalhar com arte, trabalhar com internet não é fácil. Sim. Então fica tudo muito... uma coisa muito em cima da outra. Por exemplo, o que eu tinha pensado sobre essa questão dos cronogramas é que, por exemplo, se a gente grava um vídeo numa semana e antes por exemplo, a gente costuma gravar no meio da semana mesmo, na quarta ou na quinta. Sim. Então, o nosso episódio só sai no domingo. Se acontecer alguma coisa que poderia ser muito interessante pro episódio na quarta ou na quinta, e a gente não gravou, não falou sobre, vai ficar meio... Isso fica um pouco... Por exemplo, ia ser muito interessante se a gente comentasse, entendeu? Sim. E a ideia do podcast? De quem foi a ideia? Então, a gente tinha aparecido com uma oportunidade para trabalhar num estúdio, só que essa oportunidade não deu certo. Só que... infelizmente. Só que a gente tinha... Eu via... A gente sempre foi, enfim, colegas, a gente sempre se seguiu, e aí eu vi que ela postou um dia: gente, se eu começar a fazer um podcast, será que vocês escutam? Ela postou isso nos friends dela e falou assim, e deixou. Jogou pro universo. Eu puxei, não, vamos fazer, por que você não? Vamos, é só fazer. Ela tem a câmera, a gente conseguiu comprar a iluminação, uma parte ela já tinha também, a gente só teve que comprar microfone. E seguimos. Assim, pra mim, eu tipo assim, esse ano eu passei uma época meio parada. Eu tava doida pra fazer um projeto, assim, de alguma coisa. E eu gosto muito de falar. Tipo assim, se deixar um assunto que eu gosto, eu fico falando muito. Então eu falei, cara, seria perfeito pra mim fazer um podcast. E aí, só que, tipo assim, eu meio que não sabia... que eu não sabia se daria certo eu fazer sozinha. Eu meio que fui levando até que apareceu essa oportunidade desse trabalho e tal, e aí a gente ia fazer nesse estúdio, mas acabou que não deu certo. E aí a gente falou, cara, bora fazer a gente mesmo, e é isso. A gente tem, tipo, pelo menos uma boa parte dos equipamentos a gente tem, e aí a gente só resolveu levar pra frente e o que dá. E estamos fazendo. Estamos vendo como é que vai funcionar. Tá funcionando bem, por enquanto. É porque eu vejo muito mais como uma parada prazerosa do que como... É porque, independente do trabalho que dê, é muito prazeroso fazer. É legal ver acontecendo, ver cada etapa. Eu gosto muito, eu gosto bastante de fazer os conteúdos e postar no Instagram e ver as pessoas curtindo e comentando, é muito legal. Ver as pessoas concordando ou se identificando com as coisas que a gente fala também é bem legal. Então, eu gosto bastante. E a ideia do nome, Muita Coisa Podcast? É porque a gente fala muita coisa quando a gente vai reclamar de algo. É porque, tipo assim, eu não sei, é uma gíria só do Rio. Eu não sei se em outros estados isso tem. Mas aqui no Rio, a galera começou a usar a expressão muita coisa. Tipo assim, por exemplo, nossa, você gostou do dia de ontem? Muita coisa. Sabe? Tipo, aí é uma coisa que eu falo muito, tipo, meus amigos falam muito, e quando a gente tava pensando no nome, só surgiu assim na minha cabeça, tipo, cara, muita coisa. A gente passou por alguns nomes. Só, a gente passou até pelo nome uma coisa, outra coisa, mas aí ia ficar enorme. E aí não ia dar certo.
Mas assim, é uma coisa que a gente também fala bastante. É uma expressão jovem que a gente fala bastante. A gente parou no muita coisa porque não fez sentido. Faz sentido, Só ficou coube perfeitamente. O que é um nome bom também, só que é um nome longo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, só ficou muito grande. O único problema é que era muito grande. Sim. Mas muita coisa é curtinho, é rapidinho de falar, assim. É característico. Característico, sim. Encaixou direitinho. Da hora. E vocês têm alguma inspiração no podcast? Tipo, algumas pessoas que vocês ouvem que serviu de inspiração pra vocês? Então, pra mim, tem uma youtuber que ela começou no YouTube, mas ela começou um podcast, eu não sei exatamente quando, que ela é da gringa, o nome dela é Emma Chamberlain. E, tipo, o podcast dela é literalmente ela com... Eu não lembro se é tipo uma lapela ou se é um microfone normal. Mas é ela sentada na cadeira do computador dela, tipo, sem cenário, sem nada, só ela falando um bando de coisas tipo, que dá na telha, assim. E eu gosto muito porque ela é uma pessoa muito sincera, ela é uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade, assim, e que ela fala sobre coisas muito sem tabu, sem problema nenhum. Então, acho que muitas das inspirações que eu tenho em relação ao podcast vem dela, assim, a questão, tipo, da simplicidade, da questão do, tipo, cara, só vou sentar aqui e falar. E é isso. Eu gosto muito. É cômico na minha situação, porque eu já escutei muito mais podcast e a maioria era sobre histórias de vida, experiências de vida. Sabe aqueles e-mails que as pessoas mandam aleatoriamente e aí uma outra pessoa lê e comenta? Geralmente era sobre isso, mas muita coisa. Tá vendo? Muita coisa sobre crimes reais, enfim. Eu também. Eu adorava. Tenho livros sobre também, enfim. Só que eu nunca fui muito de consumir internet não, rede social. Eu já fui eu fui da época do YouTube. Eu vivia assistindo o YouTube, vários vídeos longos, eu sempre gostei. Aí a gente, né, querendo na nossa geração, tem um certo vício com rede social. Porque é vídeo rápido, dopamina rápida. E aí eu tô diminuindo isso. E tá fazendo um bem imenso pra cabeça. Queria conseguir fazer isso, eu não consigo. Faz um bem imenso pra cabeça. Eu consigo ser muito mais produtiva. Eu consigo, enfim, cuidar da faculdade melhor, porque eu ainda não terminei. Consigo pensar no meu TCC, nos meus outros projetos. Então, fica tudo muito bem. Fica tudo bem equilibrado. Eu acho que diminuir o tempo de tela é uma emergência pra todo mundo, né, cara? Uma coisa que eu fiz e que funcionou muito comigo foi desativar as notificações das minhas redes sociais. Então, WhatsApp, Instagram. E tem uma coisa também, inclusive eu até falo com a minha namorada, que é um senso de urgência que o celular traz também. Que a gente se auto-sabota achando que tá acontecendo alguma coisa no mundo desesperadamente, que você precisa estar com o celular, porque se você não tiver com o celular, alguma coisa vai acontecer, e você que vai salvar, né? E não é, cara, tipo assim, sei lá, Deus me livre, a minha mãe passe mal, tem muito mais pessoas perto dela para socorrer ela do que eu que tô a quilômetros de distância dela, entendeu? Então não vai salvar a vida da minha mãe eu responder ou não responder uma mensagem dela. E tem aquele ditado também que é muito famoso aqui, eu acho que deve ser famoso em todo o Brasil, né? Mas que notícia ruim chega rápido, né? Notícia ruim chega muito rápido. Então, notícia boa demora um pouquinho mais para chegar, mas notícia ruim, plantão da Globo assim na sua tela. Toma, né? Exato. E aí, isso funcionou muito pra mim, cara. Não, eu também tenho tudo desligado. Todas as notificações do meu celular são desligadas. Só do WhatsApp que não, justamente por essa parada de urgência. Se alguma coisa acontecer, eu tô sabendo. Assim, eu só não desligo porque eu, sinceramente, não recebo muitas notificações. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa meio... Eu sou a pessoa do ghosting geral, sabe? Eu demoro muito pra responder mensagem. Tipo assim, eu sumo muito por um tempo. Então, tipo assim, eu acabo não recebendo tanta mensagem. Tipo assim, meu telefone começou a receber mais notificação depois que a gente começou o podcast, aparecem as notificações de Instagram, TikTok e tal. Mas, no geral, assim, às vezes meu telefone vai por horas sem nenhuma notificação. Às vezes eu até fico olhando, assim, pra ver se chegou alguma coisa, não chegou nada. Então, mas eu já tive uma época que, tipo, eu desativei, tipo, o Instagram, desativei tudo, assim, só fiquei com o WhatsApp. Porque eu queria realmente ter um pouco dessa paz, assim. É uma paz meio necessária mesmo. Sim. Eu acho que... Eu fiz... É porque eu tenho celular desde cedo. Desde os 9 anos de idade eu tenho celular. Então, eu sempre tive uma notificação de YouTube, que era o que bombava na época. Não, teve um vídeo novo. Notificação. Tinha muito disso. E aí, eu lembro que na época eu fiquei de saco cheio.
E aí eu desliguei. Eu selecionei quais notificações eu queria receber e quais eu não queria. Isso me ajudou muito. Eu fui viver muito mais do que se eu ficasse só no celular. Essa próxima geração tá ferrada. Porque tá fritando a cabeça de todo mundo. Sim. Pior que tá mesmo, cara. Eu consigo, assim, tipo, ficar um tempo sem olhar no celular. Tipo, meu problema não é nem tanto o celular, meu problema é o meu tablet. Se eu fico sem meu tablet, eu acho que eu tilto. Sério? Eu consigo, tipo assim, viver sem meu celular numa boa. Agora, se me deixar, tipo assim, sem meu tablet, eu fico, minha cabeça é onde eu tenho, tipo, os lugares que eu edito as coisas, tenho meus jogos e enfim. O celular tipo, não tem muito, tem só mensagem. Meu celular é mais pra, tipo, me comunicar com os outros mesmo, assim. Meu negócio é mais o tablet. Eu sou total celular. Eu não ligo muito pro tablet. Tablet eu uso pra estudar. Aí é bom pra ver uma série quando dá, enfim, é legal, é bacana. Mas eu uso muito mais o celular. Vejo vídeo deitada no celular, que é mais confortável. Então, E pra vocês, como é que funciona o lance da produção, né? Vocês são duas, vocês fazem a pauta durante a semana, porque eu vou falar um pouco como é que eu faço. Eu tenho 2 programas no meu podcast, né? Então, ao todo, no mês, são 8 programas. Eu criei um novo programa agora, que é o do amigo meu, que ele apresenta que tá dentro da grade, é o Ao Ponto, que vai ao ar um domingo a cada 15 dias. Então, no caso, dependendo do mês, são 2 programas a mais. Então, vamos colocar ali 10 programas no mês. E o plataforma, eu sempre gravo de um mês pro outro para não ter erro, para não ter problema, né? Então, eu tô gravando com vocês esse mês para ir ao ar mês que vem, para ter tempo de editar, e aquilo que eu falei no início, né? Eu sou CLT, então eu tenho que dividir minha vida entre CLT, podcast, namorada, amigos, família, enfim, muita coisa para 24 horas. E tem o Teólogo de Quinta, que é o meu programa de opinião, pseudo-opinião, digamos assim, que vai ao ar toda quinta. Esse eu faço durante a semana. Então, sei lá, o dessa semana, por exemplo, que a gente tá gravando, eu gravei na terça de manhã, editei na terça mesmo, foi ao ar hoje, quinta, que quando a gente tá gravando. Como é que funciona a rotina de gravação de vocês, né? Vocês pensam na pauta juntas, depois... Eu gostei muito do vídeo que vocês fizeram, né? Tipo, elaborando pautas e pensando no formato do podcast. Conta pra gente. Assim, a gente grava toda quarta-feira. Tem dias que a gente tem energia pra gravar 2 episódios e tem dia que a gente só não consegue. A gente só grava um e acaba frita. Mas, assim, geralmente em questão das pautas e tal, a gente vai conversando. A gente vai pensando juntas, debatendo ao longo da semana. A gente faz bastante reunião pelo Discord. Essa parte mais criativa, assim, a gente geralmente faz mais online. Ou, assim, se, por exemplo, num dia de gravação a gente acaba de gravar mais cedo, a gente, depois de terminar de gravar, fica mais um pouquinho pra conversar um pouco mais sobre algumas ideias e tal. Mas, no geral, assim, as ideias a gente faz junta mesmo. Ou a gente pega, por exemplo, tópicos mais importantes não, mais presentes no Twitter, sei lá, que é uma parada muito mais volátil. TikTok, acho que TikTok mais ou menos. TikTok dura mais um pouquinho do que o Twitter. Twitter, um assunto vai, um assunto vem e é isso. Mas geralmente tópicos que a gente pensou da gente, que a gente gostaria de discutir. Um episódio muito legal que foi pra gente gravar foi o de neurodivergências. Sim. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre a minha neurodivergência. Ela já sabia sobre tudo, sobre as dela. Mas foi muito interessante de fazer e relembrar. Foi muito produtivo, eu gostei pra caramba. Eu gosto muito da parte de realmente de pesquisar sobre os assuntos e listar os tópicos e tal. E ter aquele debate, aquela conversa antes de sentar e gravar pra gente decidir o que a gente quer falar. Eu gosto muito dessa parte de brainstorm, assim, que a gente só junta as ideias e ver o que é mais legal, o que é mais relevante, enfim. O que dá pra fazer roteiro, o que dá pra gente falar sobre cada tema, se é pertinente, se funciona. Se realmente é algo que vale a pena também, né? Porque às vezes tem alguns assuntos que a gente sabe que ninguém vai ver. Eu gosto bastante dessa parte também. A divisão de trabalho, vou ser bem sincera, ela fica com bastante coisa. Por escolha dela. Por escolha minha. Por escolha dela. Sim. Porque eu sempre tô pra ajudar. Sim. Sempre. Mas geralmente a gente pensa roteiro junto. A gente ensaia roteiro. Ensaia não, a gente não faz nada ensaiado. A gente só alinha as se ideias. Tem o que falar sobre tudo, se é um roteiro que vai funcionar na hora.
da gravação. Ela fica com a parte de social media e com a organização de tudo que tem no Instagram, tudo que tem no TikTok. Sim. Todas as edições. Só o nosso amigo Lucas, que também faz parte da equipe, ele não tá aqui hoje, mas ele faz a edição do vídeo maior. Vídeo todo, do vídeo grande. Ele faz a edição do vídeo completo e pro Spotify também, E ajuda aqui a montar o cenário. Dá um trabalhinho toda vez. Toda vez tem problema. Eu fico mais encarregada das coisas, é porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de me manter ocupada. Tipo, eu sei que se eu precisar da Amanda, ela vai estar lá. Sim. Eu sei disso. Não é abuso, gente. Mas tipo assim, porque eu realmente gosto. E eu gosto muito dessa parte de fazer as artes pro Instagram. Ela sempre foi assim, sempre foi muito criativa, muito do Canva. Canva, muito de desenho. Eu sempre gostei muito disso, desde que a gente entrou na faculdade e fez nosso primeiro trabalho juntas, que foi ela foi como diretora de arte, eu como assistente de arte. Sim. E sempre funcionamos muito bem, então sempre foi ótimo trabalhar junto. Sim. Da hora, mano. O que eu me interessei de primeiro no podcast de vocês, inclusive foi antes de sair o primeiro episódio, o Instagram me recomendou, né? Isso é sinal de que funciona, tá? As recomendações do Instagram. E YouTube também. YouTube funciona muito bem, porque assim, ontem mesmo eu tava mexendo no celular e aí começou a aparecer canais de times bem fora do eixo, assim. Eu geralmente acompanho. Por exemplo, um canal de um cara, torcedor de Sampaio Correia, do Maranhão. Não Sampaio Correia do Rio. Sampaio Correia do Maranhão. E aí, depois, no mesmo dia, rolando mais um pouquinho, apareceu um canal de um cara que é torcedor do Figueirense, de Santa Catarina. E isso aconteceu por quê? Porque eu tava assistindo jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, e aí o YouTube já entendeu e foi me jogando. Então o algoritmo do YouTube e do Instagram tá funcionando pra mim. E eu achei legal muitas coisas eu achei legais, né? Com a palavra na boca, não tá, a estética. A estética do programa de vocês, como vocês pensaram, e aquilo que eu falei, já repeti, vou repetir de novo, que eu gosto de ouvir pessoas e assuntos que não é necessariamente o que eu faço. Eu já tive ideias de gravar, já tive ideias não, já gravei podcast em parceria, só que nenhuma delas deu certo, não sei se o culpado sou eu, ou se são as pessoas que não vão pra frente, mas eu tentei fazer um programa com a minha prima, que mora em São Paulo, a gente fez um podcast e não foi pra frente por conta de agenda e tal, ela mora em São Paulo, eu moro em Rio Branco, então é outro problema também de fuso horário. Tentei fazer um programa com o meu outro amigo, o Derek, também não foi pra frente. E eu queria saber, eu nem ia fazer essa pergunta, né? Mas eu vou fazer agora porque eu preparei ela pra fazer. Como é que funciona pra vocês duas, né? Essa coisa de, eu não sei, é porque vocês começaram agora, né? Mas já chegou o momento de você estar desanimado e a outra puxar. Não sei se ficou bom, não sei se quero. Ou vocês ainda não têm esse problema, tá tudo funcionando perfeitamente. Eu acho que a gente tá bem animada, a gente continua no ritmo de vamos fazer, tem que fazer acontecer, e é isso aí. Eu acho que a gente só desanimaria se absolutamente ninguém visse, comentasse e curtisse. Cara, se tem 2 curtidas, a gente já fica muito feliz. Tipo assim, a primeira vez que alguém comentou que não era nenhum tipo, familiar ou conhecido que eu. A gente ficou assim. Eu nem lembro qual foi exatamente o comentário, mas eu lembro que aconteceu, que eu fiquei, tipo assim, eu mandei print no nosso grupo, falei, gente, comentaram, olha que legal. Então, a gente, tipo assim, obviamente, de vez em quando dá uma preguiça de fazer algumas coisas, porque, tipo, realmente dá muito trabalho, às vezes tem dia que, por exemplo, essa segunda-feira a gente gravou, foi um dia que eu tive aula às 7h30 da manhã, então, tipo assim, eu cheguei em casa, eu tava acabada. Já tava frita. Começou o episódio frita. Sim, tipo assim, às vezes é muito cansativo até também juntar as ideias e editar as coisas e tal. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então, tipo... Mas faz bem. Às vezes faz bem. Porque, tipo assim, se o negócio que eu quero postar no Instagram não tá perfeitamente alinhadinho ali, bonitinho, eu começo a ficar meio nervosa. Então, tipo assim, é cansativo, às vezes realmente dá uma preguicinha, porque dá muito trabalho, mas a gente tá muito animada com o projeto. É uma parada que a gente faz, tipo assim, sabe quando você faz algo que é cansativo, mas é aquele cansativo bom, aquele cansativo que dá prazer. Sim, que dá uma sensação de trabalho feito. Trabalho feito, é exatamente isso. É uma sensação muito boa de, nossa, eu tô sendo produtiva. Por mais que isso não seja, no momento, um trabalho que remunere a gente, é uma remuneração emocional. Eu fico, nossa, eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou parada, eu estou criando, eu estou, enfim. É uma parada que tem me movido
resolvido, assim, que, tipo, principalmente que agora eu tava de férias, eu tava sem nada pra fazer. E é uma parada que, tipo assim, realmente me ajudou a me movimentar mais, sabe? E também, tipo, meio que botar um pouco da nossa cara ali nas coisas, né? Tipo, é uma parada que me move muito também, a questão de eu estar fazendo algo que expressa muito quem eu sou, sabe? Então, deixa muito explícito quem eu sou, como eu penso. Sim. Trazer as pessoas pro debate também, porque isso é muito importante. O que a gente quer criar é um ambiente seguro para debate também. É pra gente expor a nossa opinião e pra saber a opinião dos outros sobre. Pode até ser de outras gerações, não tem problema algum com isso. Tipo, a gente quer que as pessoas se sintam confortáveis no nosso espaço, sabe? Tipo, ontem, não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, a gente postou um TikTok, um corte do episódio, e uma menina comentou assim, era um episódio que falava sobre a rapidez das relações e, tipo, o quão intensas as pessoas estão. E aí uma menina comentou assim, eu perdi uma amizade de 6 anos por causa disso. Eu falei, tipo, cara, a menina viu isso aqui e se sentiu confortável nesse ambiente pra comentar uma parada dessa, sabe? Tipo, eu fiquei tocada, assim, sabe? Eu falei, caraca, a gente tá fazendo o nosso trabalho direito. Sim, teve também um colega, um conhecido, não era nem uma pessoa, assim, muito próxima de mim, que comentou, eu postei um corte do episódio falando que as relações estão muito rápidas também, que as pessoas acabam se distanciando dos próprios sentimentos românticos por outra pessoa, a fim de se proteger. Era essa basicamente a mensagem do vídeo. E aí esse cara falou assim, aconteceu isso comigo recentemente, não sei o quê. E era uma pessoa que, assim, não vou dizer que não tinha intimidade pra me dizer isso, mas eu fico feliz que ele tenha se sentido confortável pra expressar isso. Assim. Porque falar de sentimento não é uma coisa fácil. Não. É uma coisa que, principalmente pra... Eu imagino que pra homem seja muito mais difícil, né? Uma cultura meio machista que oprime também os sentimentos masculinos. Então, saber que tá funcionando, saber que as pessoas se sentem seguras pra poder conversar sobre isso, me deixa muito feliz porque o trabalho tá sendo feito. A gente tá conseguindo o que a gente quer. Exato. E tá dando resultado, tá tudo indo muito bem. Sim. Que bom, cara, que a sintonia de vocês. Mas a rotina de vocês começa na quarta, então, né? Vocês gravam na quarta e aí depois é só edição e... A rotina vem a semana inteira a gente tá se falando. A gente se fala sobre todo dia. Não só pela parte de social media, por causa do Instagram, do TikTok, enfim, de todas as redes, mas também porque quando a gente precisa de roteiro, quando a gente tem algo programado, a gente ainda assim vai além e pesquisa sobre mais coisas pra nunca ter nada faltando. Sim. Então, é muito o tempo inteiro se falando e comentando sobre o que a gente pode comentar depois. Da hora, bem legal. E deixa eu perguntar para vocês, a escolha do domingo foi pensado por pesquisas e tal, ou porque vocês acharam mais da hora domingo? Porque os meus podcasts são terça e quinta, né? Terça plataforma e quinta o diálogo de quinta, e eu sou um cara que eu gosto da zona de conforto, então por isso que eu nunca mudei, e eu não costumo mudar as coisas na minha vida. Então, tá aí e vai ficar. E aí, agora tem uns episódios no domingo, que é esse que eu comentei com vocês, o Ao Ponto, que é um programa mais jornalístico, né? Que é um programa de notícias / opinião, né? Que o Caio traz as últimas notícias e tal, e dá a opinião dele, que eu faço a edição, só que como é um programa com um espaçamento maior, né, que é a cada 15 dias, então ele me manda na semana que vai ao ar, aí eu tenho um tempo de editar, que a edição é muito mais de boa, porque ele grava já bem assim, e eu sou chato, porque quando eu me gravo, né, eu sou chato, que eu quero cortar todos os meus vícios de linguagem, e a minha escola é o rádio, né, a minha escola não é o podcast, então no rádio não tem silêncio. No rádio é toda hora som sendo preenchido. Exato. Então é por isso que eu não gosto de ouvir muito os podcasts que eu faço com silêncios. Então, pra vocês, como é que foi essa coisa do domingo? Foi algo que, vamos fazer domingo porque é mesmo, ou vocês pensaram nesse dia? A gente, tipo assim, pra ser bem sincera, a gente pesquisou, tipo, qual é o melhor dia pra postar. A gente chegou, eu não lembro se foi no Google, se foi no ChatGPT, mas a gente pesquisou, tipo, qual é o melhor dia pra postar, tipo, o dia que pode dar mais engajamento e tal. E aí apareceu domingo e algum outro dia. E aí a gente escolheu domingo. Eu sempre achei que domingo era um bom dia, porque é um dia que tá todo mundo descansando pra começar a semana de novo, de fato, dependendo de cada trabalho, né? Sim. E eu sempre pensei que domingo é um dia bom, porque domingo tá todo mundo, né, descansando, quietinho, à noite, porque o episódio sai às 7 horas da noite. Sim. Então, assim, tá todo mundo já
separando seu tempinho para dormir, para descansar. Então, eu sempre gostei do dia de domingo, pra postar, assim, vídeos grandes. Da hora, bem legal. E aí, desde o começo, vocês pensaram nessa ideia multimídia, né? É vídeo e áudio. Outra coisa que eu queria comentar, que é muito legal, porque o conteúdo de vocês, eles são bem fracionados para cada mídia, né? Eu não tenho TikTok, então não sei como é que é no TikTok, mas deve ser a mesma coisa do Instagram, né? Cortezinho. É a mesma coisa, são os mesmos vídeos postados, os mesmos cortes. Beleza. E aí no YouTube, no formato horizontal, pá, eu acho muito legal, que é algo que eu não tenho no meu, por vários motivos, e o principal dele é preguiça. Mas não é só preguiça, tem vários outros motivos, né? Eu sou CLT, então não dá. Mas desde o começo vocês pensaram na ideia de ser multimídia, vídeo e áudio, porque eu achei legal, porque eu escuto no Spotify, né? E eu já, na hora que eu abro o programa, já aparece lá a imagem, né? Eu falei, caramba, deve ter imagem, né? Só que não tem. Eles deixaram a imagem somente pro YouTube. O que eu, Jonathan, chato, achei ótimo, achei excelente. Porque se eu quiser ver o vídeo, eu vou lá no YouTube. Nada contra, porque eu também acompanho episódios que estão em vídeo no Spotify. Só que eu não vejo o vídeo. Mas por uma questão de... É uma questão de, sei lá, só achar que não combina no vídeo no Spotify. É só faz isso. sentido. Pô, se tá num aplicativo de som, é pra ter só o som. Só se eu o quiser áudio. ver o vídeo, eu vou lá e vejo o vídeo. Exato. Eu concordo com você nesse quesito. Acho que, assim, sempre esteve subentendido, porque como a gente faz cinema, e a gente faz bastante coisa de arte, né, de direção de arte, enfim, a gente sempre curtiu muito estética, iluminação, vestimenta, coisas, acessórios e muita informação. A gente sempre foi assim. Então, acho que sempre esteve subentendido de que teria vídeo e teria, além do áudio. E é isso. Tipo, a gente, acho que a parte que a gente mais gosta justamente é, tipo, gravar na câmera e ter o cenário e, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me arrumar, eu gosto muito de passar maquiagem, então, tipo assim, pra mim, todo o processo de me arrumar pra um vídeo é muito legal. Então, tipo, pra mim, a minha parte favorita é a parte da câmera mesmo, da gente, tipo, arrumar o cenário e a iluminação e tudo, e ver como é que fica na câmera, sabe? A gente bota no Spotify porque é bom também, né? Porque tem gente que prefere. Não é só pra ser de vídeo. Tem gente que prefere, mas a parte do vídeo, assim, é a que eu mais gosto, com certeza. Eu também, eu adoro. Da hora, mas faz sentido o vídeo de vocês. O meu ranço é com podcast que o vídeo é só um amuleto, né, digamos assim. Depois que criaram o videocast, né, e aí veio um monte de gente criando, também ficou essa coisa da pessoa investir um dinheirão do caramba pra colocar duas pessoas numa mesa falando qualquer coisa, né, que é ruim pro meu trabalho. Tipo, eu deixei de ser o Jonathan chato, né, porque eu já faço isso há 7 anos. Então, 7 anos fazendo podcast, eu já passei por várias camadas do podcast, né? Inclusive essa do videocast, né? Então antigamente eu ficava brigando, né? Falando, não, gente, mas veja só, isso não é podcast e tal. Hoje eu só aceitei que é isso aí mesmo e tal. Me fechou muitas portas, mas também me abre muitas outras. Eu fico pensando assim, às vezes a pessoa vai ver um podcast, entre aspas, que o vídeo ele é só uma distração, ele não tem sentido nenhum o vídeo tá ali. Porque conteúdo, né? Eu acho que quando a gente fala de conteúdo em si, é o que a gente espera quando a gente vai ouvir ou ver alguma coisa. E tem uma coisa nesses videocasts que me irrita muito, que me incomoda muito, e aí eu posso estar sendo chato, mas sei lá, quando a pessoa em algum momento lá da conversa se levanta pra ir no banheiro, sabe? Nossa, eu nunca vi. Mano, isso me irrita, cara, me irrita muito, assim. Porque se você não tem estrutura pra fazer um programa de 2, 3, 4 horas, não faça, faz só de 1 hora, então, sei lá, vai no banheiro antes, entendeu? É porque tá ao vivo, aí as pessoas dão uma ideia de, é porque aqui é livre, é podcast, é ali, pode falar qualquer coisa. E aí, não é bem assim, querendo ou não, um programa é tanto quanto o outro. A nossa sorte é que, tipo assim, o nosso é gravado, a gente pode parar, a gente pode fazer pausas e ir no banheiro, né, e tal, mas, tipo, os ao vivo, assim, eu imagino que deve ser difícil mesmo, porque tem uns, eu vi uns podcasts bem longos, assim, de, tipo, 4 horas. Exato. Nunca assisti, então não há... Eu amo consumir conteúdos diferentes, de pessoas diferentes. Eu tenho um pouco da sua mentalidade de querer saber de coisas novas. Sim. Nada me faz escutar uma pessoa falar ininterruptamente por 4 horas. 4 horas. Nada. Não, aí assim, eu posso quebrar esse tempo e ver esse vídeo parcelado. Sim, ok. Claro. Ininterruptas 4 horas eu não vou. Não dá.
Não. É difícil. Pois é, isso aí me incomoda um pouco, me irrita um pouco, né? Quando as pessoas criaram, aqui mesmo na minha cidade, né? Quando eu comecei a fazer podcast, o meu sempre foi em áudio, nunca foi em vídeo. Então não tinha nenhum aqui, 2018, a gente tá falando de 2018. Então eu tinha que explicar para as pessoas o que era, eu tinha que ensinar a como ouvir, que era algo que não ia nem pro Spotify na época, se eu não me engano, ia só pra um blog, né? Tinha que ter um blog, né? Era bem arcaico, cara, antigamente era bem arcaico. E aí ia pra mídias de podcast, eu só baixava um programa de podcast e ouvia. Então eu tinha que ensinar, de explicar para as pessoas o que era, pros meus ouvintes, né, pai e tal, até que, graças a Deus, andou. Hoje o podcast anda sozinho, eu só publico mesmo e chega onde tem que chegar. Mas quando as pessoas começaram a fazer aqui em Rio Branco, o formato de vídeo e tal, aí vão sempre mirando nos influencers, né, que tem mais seguidor no Instagram, que nunca foi a minha vibe. Visibilidade. Recentemente eu arrumei uma treta. Não foi treta, modo de falar, um impasse, digamos assim. Um amigo meu que ele queria que eu convidasse certa influência daqui, que eu não tenho nada contra a pessoa. Inclusive, deve ser uma pessoa muito legal, porque eu só escuto falar bem dela. Mas eu não tenho curiosidade nenhuma sobre ela, não quero falar com ela, entendeu? No meu podcast. Tá tudo bem. Não é nada pessoal, tipo assim, não é, tá tudo bem. Aí o cara falou, não, mas a história dela você precisa ouvir. Eu falei, cara, eu não tô questionando que ela tem uma história boa, isso não tá em questão aqui. Só que eu tenho uma liberdade no meu podcast de convidar quem eu quiser. Eu quero ter essa liberdade. É no o seu momento, o Jonathan de hoje ainda não quer trocar ideia com ela. Então, assim, pra você ver como é que são as coisas. Tipo assim, mira nos influencers que tem mais engajamento para poder fazer o podcast crescer. Eu não tô nem demonizando isso não tô nem dizendo que isso é errado, que isso é certo. Eu só tô dizendo que pro conteúdo, pra mídia podcast, eu não sei se isso é muito duradouro. Eu acho que não, porque todos que começaram, pararam, voltaram e pararam de novo. Eu não tenho uma constância, porque o conteúdo, ele fica em segundo plano, né? Primeiro você mira na audiência, depois no conteúdo, que é totalmente fora de sentido, né? Você tem que ter primeiro um conteúdo, vender o seu conteúdo bem para poder vir a audiência, né? Sim. Eu também acho uma situação meio esquisita quando, por exemplo, é um podcast com uma pessoa que você não sabe muito, que você não tem curiosidade sobre a vida dela. Pode ser uma pessoa muito legal, pode ser uma pessoa super gente boa, super bacana. Só que se não funcionar ali na hora, também, entendeu? Não tem muito o que agregar. Entendo que tem influências que têm uma história de vida muito carregada, com, enfim, muitas reviravoltas. Sim. Mas não acho que... Depende muito de como... Se a pessoa sabe falar bem, se a pessoa sabe como fazer render. E do próprio podcaster que vai receber essa pessoa. Com certeza. Receber da melhor forma possível, enfim... E às vezes... De bom coração não, de boas expectativas, enfim. Ou às vezes na rede social a pessoa é uma coisa e aí chega na vida e a pessoa é outra. Tipo assim, na rede social muito. Você vê tipo, as fotos e tal, vídeos curtos, e chega pra realmente ter uma conversa com a pessoa é uma batata. Aí não tem muito que a gente possa fazer. É difícil. Essa é uma batata engraçada. É complicado. Não tem o que dizer. Não tem como. Às vezes tem pessoas que você não tem como manter uma conversa. Às vezes a pessoa não fala nada com nada, ou a pessoa só responde sim, não, ok. Tem gente que não sabe render uma conversa, não liga muito. Realmente isso acontece, é muito chato quando acontece. Sim. Eu passei muito por isso no começo, porque quando eu comecei a gravar com amigos, né? Eu não tinha ninguém pra convidar. Então eu comecei no começo mesmo, 2018, eu gravei com pessoas que trabalhavam comigo, pessoas do meu bairro. Foi assim, o meu começo foi assim. Então eu passei muito por isso. E outra, né? Eu não tinha bagagem nenhuma. Assim, eu tive 1 ano de rádio, eu apresentei um programa de rádio, uma rádio comunitária aqui da minha cidade, um programa de igreja, inclusive, que foi minha escola, assim. Porque na rádio tem tempo, né? Tempo certinho pra fazer as coisas. Nesse tempo você tem que encaixar patrocinador, ligação ao vivo, tudo, né? Música, enfim. Então essa foi a única experiência que eu tive. E aí eu tinha que, exatamente como vocês escreveram, eu só respondia. Falava, e aí? A pessoa, ok, foi. E aí não ia para lugar nenhum. É muito esquisito. A conversa não vai a lugar nenhum, né? É muito ruim. Fica tipo um monólogo, né? Eu só falo e a pessoa só confirma. Acaba que fica quase uma palestra. O vídeo é só você falando e a pessoa só concordando, assim, tipo, balançando a cabeça, falando, isso aí. Aí, pô. Fica meio chato. Não dá.
Não dá muito pra assistir. Mas quando a conversa flui bem, é uma delícia. Teve um episódio... Qual foi o episódio que a gente fez que mais fluiu bem? Qual que você acha? Cara, pra mim, eu acho que foi o de neurodivergência. Assim, pra mim foi o Cara, foi muito legal aquele episódio. Só fluiu. A gente só continua falando. Porque se deixar, eu e a Amanda, se deixar, a gente ficar horas e horas falando. Sim. Tipo assim, tem que estar o Lucas atrás, assim, da câmera, fazendo assim. A gente não passa, porque a minha câmera, pelo menos, ela só grava até 30 minutos. Então, tipo assim, quando dá 30 minutos, ela para de gravar. Aí o Lucas tem que ficar indo lá, parando a câmera, voltando a gravar, porque a gente fica falando muito tempo. Sim. Tipo, se deixar pra. Tipo, se a gente não editasse os vídeos, ia ficar, tipo, cara, 1h30, 2 horas. É bizarro. A gente fala muito. Mas é muito bom quando a conversa flui e a gente vai acrescentando e vai lembrando de outras coisas, de outras experiências, de outras pessoas. Sim. É muito legal quando só acontece. E a gente não precisa se forçar. Não precisa ficar aquela parada, tipo... meio... realmente forçada. Regrada. É muito bom. Com certeza. Gente, muito obrigado. Gostei muito de conversar com vocês. Saibam que eu estou acompanhando. Eu não ouvi o último episódio que vocês lançaram, que saiu agora domingo, né? Sim. Mas eu vou... que foi o relacionamento, amizades e rolês errados. Muito da hora. Não ouvi, mas vou ouvir. Já ouvi os 2 primeiros. Gostei muito. Obrigada. Cara, e continuem, velho. Continuem. Eu espero trazê-los vocês aqui em um outro momento, que os podcasts de vocês já vão estar com 1 ano aí, né? Vocês já vão estar mais famosinhas, né? Digamos assim. Não no sentido pejorativo da palavra, mas famosas no sentido de famosos mesmo. Conhecidas. Eu fico muito feliz em ver... Eu não sei se vocês conhecem um youtuber chamado Lucas Hachette. Ele tem um canal Aprofundo, o nome do canal dele. Esse nome não me é estranho. Não conheço. Mas o canal dele é de cultura pop, mais especificamente cultura brasileira. E quando eu trouxe o Lucas aqui, ele tinha 4 vídeos no canal. Um sobre a Grande Família, um sobre o Rafinha Bastos, um sobre o Restart, eu lembro até dos vídeos. E um sobre... não lembro o outro. Eu acho que o outro era sobre um cantor aí. E eu trouxe ele pro meu canal, no meu podcast, ele aceitou, e hoje o cara já ele já foi no Vilela. Se bem que o Vilela já veio aqui também, né? Então, estamos num grau aí bem legal. Mas enfim, eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, onde hoje, né, convidadas, onde as convidadas podem falar o que quiserem, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, e como todo bate-papo, a conversa flui, né, a conversa vai. E, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. Eu que agradeço muito o seu convite, a gente, né, agradece muito o seu convite. Sim. A gente ficou muito feliz com um vídeo e já perguntarem sobre projetos juntos, sobre colaborações, a gente ficou realmente muito feliz. A gente ficou, nossa, já? Sim. Nossa, tem gente vendo a gente. A gente ficou muito animada. A gente ficou muito animada com o convite. Assim, é algo muito especial pra gente, esse reconhecimento, você querer a gente no seu programa. É algo assim que pra gente é muito importante. Então... ainda mais mesmo uma pessoa de rádio. Sim, a gente ficou muito feliz. Poxa, então realmente não é só o vídeo que prende. A nossa conversa prende também. Também. Eu fico muito feliz. Mas também essa é a nossa primeira vez fazendo isso. Então, assim, espero que que a gente tenha ido bem. Porque a gente nunca fez isso antes. É a nossa primeira vez fazendo isso. Então, da hora, meninas. Até a próxima. Até.